Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal. E nesse momento, aproveitando para criar e abrir nosso espaço de convivência, convivência conosco, convivência dando oportunidade para a aproximação da espiritualidade, energias positivas, energias de luz. Vamos começar nesse momento a mudar o nosso padrão, nossa energia, para sentirmos a presença daqueles que nos amparam, nos assistem com muita luz, com muita harmonia, com muito amor, com muita dedicação. E é dessa forma que nós vamos seguindo nossa vida, nosso cotidiano, na superação de nós mesmos, das dificuldades, dos problemas, e vamos seguindo em frente. Nesse instante, convido você para que possamos criar esse espaço, um espaço interior, um espaço onde nós podemos, nesse momento, ter a possibilidade de reflexão, entendimento e compreensão. Iniciamos aqui com a respiração. Preste atenção na sua respiração profundamente, vai seguindo conosco, vai seguindo aqui os nossos comentários. Você pode participar conosco, dando aí as suas sugestões, dando aqui o seu like aqui, se você estiver no YouTube, de você poder compartilhar esse conteúdo também com quem você acha que necessita ou precisa de algum tipo de informação como essa. Então, nesse momento, vamos nos colocar à disposição da espiritualidade para recebermos também aqui as intuições necessárias para o nosso caminho. Nesse momento, vamos, com gratidão, iniciar o nosso trabalho. Mensageiro fraterno, mais uma vez, nosso encontro. É uma alegria poder estar aqui, de podermos compartilhar aqui com todos que assistem aqui Rádio Fraternal, Rádio TV Fraternal, todos que estão aqui na sintonia nessa frequência. Para a nossa reflexão de hoje, gostaria de trazer um assunto que pode gerar algumas dúvidas, ou talvez assim, algumas dificuldades, digamos, né? Quando nós encontramos nas escrituras, nos escritos, nas palavras transmitidas pelos apóstolos, uma série de informações muito interessantes e importantes para nós, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado. Afinal, Jesus é o espírito de uma hierarquia espiritual superior e ele está, de fato, assim, a anos-luz da nossa condição de entendimento. Acho graça quando tentam reproduzir Jesus através de filmes, documentários, onde ele se mostra com uma característica muito parecida com a nossa. E veja, ele tinha, sim, ele se manifestou na matéria, mas muito provavelmente tenha uma diferença consideravelmente significativa no comportamento, no entendimento da vida, interagiu certamente com as pessoas de uma forma muito distinta. Tanto é que chamou a atenção de todos a forma como ele agia. Os seus ensinamentos, a sua postura, seu posicionamento, certamente deve ter mobilizado muitas pessoas ao seu redor. Um dos pontos que ele destaca nas suas lições é amar os vossos inimigos e orar por aqueles que te perseguem, que nos perseguem. É fácil. É fácil perdoar as pessoas que eventualmente tenham cometido alguma coisa contra nós? É fácil entendermos as pessoas que de alguma forma nos incomodam? É fácil interagirmos com situações onde vemos pessoas, geralmente nós encontramos muito nisso nas famílias e nos meios de trabalho, nas empresas, onde nós encontramos aí pessoas com uma índole, que eu diria assim, duvidosa, né? No entendimento, no respeito, na compreensão. E aí nós vemos pessoas que são vingativas, são pessoas que são tem pessoas com traços patológicos, isso para tentar aqui trazer a informação de uma forma mais positiva possível. Então, quando nós enfrentamos dificuldades em relação às pessoas, nós estamos falando, de fato, de um grau de superação considerável da nossa parte. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, ele estava dizendo e trazendo uma lição muito distinta da lei de Italião, que é olho por olho e dente por dente.
Olho por olho, dente por dente, liga-nos à vingança, faz com que nós, de alguma forma, tenhamos a liberdade da retaliação, da revanche e assim por diante. Só que vejam, Jesus veio trazer uma outra forma de compreensão. Essa forma de compreender aos outros chacoalhou, estremeceu o mundo, justamente porque os valores na época eram valores de poder, de domínio, eram valores que, de alguma forma, subjugavam outros povos. A escravidão, o domínio, a pilhagem, a exploração do outro, da vida do outro, pelo bem do povo que domina, isso era o que prevalecia. Com esse tipo de comportamento, né, da antiguidade, no momento em que Jesus viveu, imagine só o trabalho de um espírito como ele para poder, de alguma forma, transmitir as suas informações de amor, de entendimento, de compreensão, de perdão. Então, ele precisava, para trabalhar com aqueles espíritos ali naquele momento, provavelmente estávamos ali, nos arredores, de alguma forma ali, numa condição muito diferente da que temos hoje, de entendimento e compreensão. Afinal de contas, 2000 anos já se passaram, mais de 2000 anos, na verdade, já se passaram, e nós certamente devemos ter aprendido alguma coisa de diferente. Não somos mais aqueles espíritos que se manifestavam naquele momento daquela forma, talvez muito mais abrutalhada, muito mais ignorante do que hoje. E certamente, com o nosso desenvolvimento, nós vamos procurando aprender a mudar, a termos consciência sobre nós. E é dessa forma que Jesus traz seus ensinamentos. Quando ele procura trazer para nós o perdão, o amor, como lições, como base da transformação do ser humano para uma nova forma de entendimento e compreensão, ele fala de algo que era inusitado. Quem que falava isso na época dele? O amor, o entendimento, a compreensão, o respeito, o perdão das ofensas, o dar a outra face enquanto alguém bate na sua, no seu rosto, e coisas do tipo. Então, veja que Jesus inaugura, naquele momento, uma forma de entendimento realmente desafiadora para todos aqueles que ouviam. Porque o nosso condicionamento naquele momento era o da desforra, era da guerra, da briga, do domínio. E assim nós fomos, de alguma forma, nos desenvolvendo através dos desafios. A lição de Jesus foi contundente. Ele chega ao extremo, sim, ao extremo da doação. Ele dá a própria vida naquele momento, porque era a única forma, talvez, de deixar gravado na história a sua participação. E Jesus mostrou como fazer. Ele deixa a região espiritual, de onde é a sua origem, para poder vir até um planeta como o nosso, muito mais próximo das trevas do que da luz, onde ele mesmo vem como espírito orientador nesse planeta para poder trazer as suas informações de luz, de entendimento e de compreensão. Veja, olha o desafio. Então, ele veio sozinho, né, trazer a sua mensagem, trouxe algumas pessoas que pudessem ajudá-lo, os apóstolos. Existia uma comunidade de judeus, os essênios, que também, de alguma forma, apoiaram vibratoriamente, energeticamente, o trabalho e a proteção que Jesus também requisitava para poder dinamizar a luz, o entendimento e a compreensão no planeta. É um trabalho grande, um trabalho grandioso, onde existia certamente muito mais trevas do que no momento em que nós estamos vivendo na presente existência. Mas veja que, apesar disso, olha só quantos desafios nós temos de enfrentar, quantas dificuldades nós presenciamos no mundo, no planeta. Nós vemos ainda muitas guerras, muitos conflitos, muitos interesses em jogo, espíritos que não querem saber de pessoas, só querem saber do seu bem próprio, que agem na política, que tentam dominar, tentam ter o poder em suas mãos a qualquer custo.
E é assim onde nós estamos. Se nós pudermos, de fato, compreender um pouco melhor as lições que a vida nos traz, o entendimento mais aguçado, mais amplo em relação à grande tarefa que nós estamos fazendo aqui, vamos compreender muito melhor as lições que Jesus nos ofereceu. E dessa forma, recebermos, sim, o entendimento para podermos seguir adiante. E tendo esse entendimento em relação às lições que Jesus nos traz, certamente a nossa vida mudará, pois a nossa condição interna de compreensão sobre a vida muda, e se nós mudamos a compreensão, mudamos nosso entendimento, mudamos certamente nossos sentimentos, as nossas sensações, a nossa percepção sobre o mundo, e a nossa vida muda, nosso campo de energia muda, e certamente nós daremos passos importantes no nosso crescimento, começando pelo perdão, começando pela compreensão, compaixão, entendimento. Então, tudo isso junto. Exercitar isso no nosso dia a dia é o convite de hoje. Se você eventualmente tem alguma mágoa, algum desentendimento, alguma coisa difícil, você nesse momento não precisa se transformar num anjo. Você nesse momento não precisa, de alguma forma, fazer totalmente diferente daquilo que você já vem fazendo. Eu diria nesse momento que pelo menos faça uma mudança, nem que seja uma mudança interior, de poder, por exemplo, orar por aquelas pessoas que em algum momento na sua vida te prejudicou, de você poder nesse momento perdoar essas pessoas dentro da sua possibilidade. Se não for possível perdão, quem sabe compaixão? Se não for possível compaixão, pelo menos tente trazer ou fazer uma oração, começando por você. Nós, que somos espíritos ignorantes, equivocados, precisamos de muita ajuda espiritual para que possamos seguir na nossa vida, na nossa existência, com uma capacidade, digamos assim, fortalecida para o enfrentamento de nós mesmos. Perdoar não é uma tarefa fácil. Perdoar não significa esquecer o que a outra pessoa te fez. Perdoar significa transmutar em você aquele mal que você sentiu pela atitude de uma outra pessoa e fazer com que isso, de alguma forma, seja algo que te estimule a fazer mudanças em si mesmo. No mínimo, não ser igual a quem te prejudicou. Isso é mudança de vibração. Se nós estivermos ligados na desforra, na vingança, no ódio, no pensamento negativo, nós estamos na mesma frequência, estamos ligados a essa mesma pessoa. E se dessa forma acontece, que mudança nós estamos fazendo? Nenhuma, praticamente. Estamos na mesma sintonia e passaremos a brigar energeticamente e mentalmente com essas pessoas. Se você, por exemplo, mora numa casa onde você tem pessoas que são desafetos, na vizinhança, no trabalho, e você já chega nesses lugares pensando e até brigando mentalmente com essas pessoas, você já está criando em torno de você um ambiente muito prejudicial. Para quem? Não é só para outra pessoa, é para você mesmo. E esse é o nosso desafio, quando Jesus fala perdão. Perdoa aqueles que de alguma forma te prejudicaram. Orar por aquelas pessoas que precisam de oração, de fato, que são os cegos, que talvez não entendam aquilo que a gente entende nesse momento. Não é o fato de nós entendermos esses princípios que Jesus traz para nós, que significa que nós já estejamos muito mais adiantados do que essas pessoas. Eu diria, talvez, demos um passo antes, no sentido de entendimento e de compreensão. Se aquela outra pessoa que você não gosta, você tem desafeto, encontrar um outro caminho que leve a mesma mensagem, ou mensagens de uma outra forma, mas que leve ao local de entendimento e compreensão, e se ela evoluir e progredir mais do que você, certamente dará passos muito significativos na sua frente. Então, veja, não é uma questão de corrida agora. Agora vamos ver quem chega primeiro na linha de entendimento e compreensão e de perdão. Não.
mas termos a possibilidade de iniciarmos um trabalho para puxarmos uma fila e, quem sabe, trazer para nós essas pessoas em algum momento. Num primeiro passo, silêncio. Cala as suas falas contundentes, as brigas, se for possível. Segundo passo, cala intimamente as brigas mentais que você acaba criando. Terceiro passo, procure orar mentalmente para essas pessoas. Se for permitido uma aproximação em algum momento, entendimento, que assim seja, fazendo cada vez o melhor para termos em nós consciência a responsabilidade das ações na nossa vida, elas são 100% nossas. Tudo que acontece na nossa existência, essa pessoa que talvez seja um desafeto, não está aí por acaso. Ela está aí porque tem, de fato, algum momento, alguma necessidade, um aprendizado importante. É um momento na sua vida. Apenas isso. Isso vai passar, mas que passe com a melhor condição de aprendizado que você possa fazer na tua própria vida. Aproveitar os instantes enquanto estamos juntos, para que daí termos a capacidade de crescimento e desenvolvimento. Quando Jesus fala para nós, orai para aqueles que te prejudicam e perdoai para aqueles que te fazem mal, de alguma forma, nós estamos seguindo nessa direção, fazendo aos poucos, trabalhando para que possamos ter mais equilíbrio, mais condições de sermos felizes, certamente. E na compreensão que temos sobre os aspectos da existência material, da existência espiritual, de sabermos que nós estamos aqui de volta à matéria para podermos progredir, nós sabemos que esses encontros, eles não acontecem por acaso. Eles estão aí para que possamos, de fato, crescer nessa aproximação. Isso não significa que você vai transformar a outra pessoa. E isso fique muito claro. Você vai fazer a sua parte. Você vai poder colaborar com essa pessoa com muito mais condições quando houver uma mudança interior. E quando você muda, você está ligado em alguém. Isso é uma ligação onde existe uma interação. Quando você muda o seu comportamento, certamente você ajuda para que a pessoa também mude o dela. E nessa dinâmica nós vamos crescendo juntos. Nós não estamos juntos por acaso. Nós temos, sim, de fato, necessidades de aprendizado. Nem todos nós não pensamos iguais. Nem todos nós temos condições de podermos compreender melhor, com um pouco mais de discernimento. E estamos aqui na matéria, novamente, para podermos seguir adiante, exercitando o entendimento e a compreensão. Quando Jesus nos traz a oportunidade de refletir sobre o perdão, vamos olhar para nós, nesse momento, como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Vamos perdoar a nós mesmos, caso alguém se cobre, caso alguém haja, ou sinta, ou pense que deveria ser diferente do que é. Então, primeiro ponto nesse processo, aceite como você é. Compreenda como você age, porque nós somos quem somos. Nós não podemos fingir que somos algo que não temos condições de ser ainda. Nós não podemos ter um comportamento superficial ou um comportamento que não seja real, uma mansuetude, um entendimento, uma compreensão. Meus irmãos, vamos seguir adiante nos passos de Jesus. Então, quantas vezes muitas pessoas falam de Jesus e que na hora de realmente carregar a própria cruz, se equivocam profundamente. Isso ainda é nosso. Isso ainda é nosso. Nós temos uma tendência muito grande de um comportamento superficial. Nós temos muito mais a capacidade de simplesmente não olhar para o nosso processo de desenvolvimento e replicamos com muita constância somente atitudes externas. Então, vamos observar um pouco melhor isso. Vamos trabalhar, quem sabe, amar um pouco mais. Então, a sugestão: comece por você, ame a você mesmo, perdoe a você mesmo.
Tem alguma dificuldade em relação a alguém? Procure se aproximar dessa pessoa com a maior paciência do mundo, entendimento, e sabendo que você não é uma pessoa perfeita. Você não é um espírito com consciência, com maturidade espiritual suficiente para o entendimento e compreensão de algo que seja muito difícil. Apenas entenda isso e aceite. E trabalhe e se comprometa para que você seja melhor a cada experiência que você passar. Se você descobrir e perceber algo que talvez tenha feito que não seja coerente com as suas proposições, apenas entenda que isso faz parte. Os nossos equívocos fazem parte do nosso processo de crescimento. Perdoe-se, compreenda-se, entenda que o caminho de fato é difícil e nós vamos seguindo adiante. Que nesse momento possamos refletir um pouco melhor sobre nós, sobre a vida. Emitir luz na direção daquelas pessoas que nós amamos. Emitir luz e pensamentos, vibrações positivas naquelas pessoas que nós não temos assim tanta afinidade. Vamos emitir luz, pedindo a Jesus que abençoe a essas pessoas, da mesma forma como pedimos para os nossos queridos. Vamos pedir para que Deus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos nessa condição ainda da necessidade, da dor e do sofrimento do aprendizado. Estamos juntos, meus amigos. Estamos juntos no mesmo barco. E vamos seguindo adiante com muita luz, com muito entendimento, fazendo o nosso melhor, fazendo aquilo que de fato nós consigamos fazer. E assim nós vamos fazer, sim, as nossas tarefas que precisamos realizar e concretizar aqui nessa existência. Amar o próximo como a si mesmo, amarmos a Deus sobre todas as coisas. São ensinamentos, são lições. Que Jesus nos abençoe, nosso querido amigo sempre presente, que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos amparem. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, até o nosso próximo encontro. Muita paz.